Oi, eu sou Daniela Rogondes da Costa, aluna de graduação do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Fluminense. E venho aqui apresentar meu segundo estudo, que foi a avaliação preliminar do sensor de tecnologia tempo de voo VL53L0X para monitoramento automático de nível d'água em tanques de classe A. Esse é o sumário da minha apresentação. Para começar a introdução, em questões de tanque classe A, existe um desafio prático, que é medir a evapotranspiração com sensores modernos. Para começar, o que é evapotranspiração? Né? Na literatura se chama ETO. Evapotranspiração é um parâmetro essencial, né, para se fazer cálculo de irrigação eficiente e gestão de recursos hídricos em plantações, lavouras. E como é que a evapotranspiração é medida? Ela é medida através do tanque de classe A, que se usa o parafuso micrométrico, e o parafuso micrométrico ele consegue medir exatamente o quantos milímetros da superfície da lâmina d'água foi evaporada. Só que existe um problema, por isso que é um desafio prático. Para se coletar o quantos milímetros de água foi evaporada através do parafuso micrométrico, é o manejo do equipamento, do instrumento de forma manual, que exige uma capacitação do usuário que execute de forma fiel, precisa e constantemente no mesmo horário, diariamente. Então, se houver algum problema, alguma coisa, pode acumular erros humanos, se for em outro horário, se mudar a localização, se mudar o usuário que vai manejar esse instrumento. E isso acaba acumulando erros para estimar a evapotranspiração. E ao determinar, né, o planejamento da irrigação eficiente e gestão de recursos hídricos, acaba acumulando esse erro. E essa aqui é a figura do tanque de classe A. E aqui no meio fica o parafuso micrométrico. Explicando como o VL53L0X funciona, essa é a imagem do sensor. Ele é um sensor bem pequeno, bem compacto. E ele funciona com tecnologia de tempo de voo, que serve para medir distâncias. Como essa tecnologia funciona? Nessa parte preta aqui sai raios infravermelhos que procuram um objeto e assim que acham o objeto, eles refletem de volta ao sensor. E como é um raio infravermelho, ele tem a velocidade da luz. Então, velocidade sobre tempo dá a distância. Então, com essa informação, o tempo que demora para o raio voltar para o sensor, ele consegue calcular a distância. E com isso, esse é o tipo de tecnologia muito usado em sensores de movimento. E ele tem uma alta resolução na escala milimétrica, é rápido e não precisa de contato direto com ele, e ele é muito barato e também é um sensor de código aberto, e então ele pode ser manejado de diversas formas. E aqui um vídeo melhor para explicar. Os raios eles saem, né? Batem e refletem, e esse tempo ele consegue a distância. Então, o objetivo do estudo é fazer essa avaliação se o sensor VL53L0X ele consegue ser acoplado num tanque de classe A para substituir o parafuso micrométrico e a gente ter essa detecção da evapotranspiração como sensor, né? Então, testar a precisão, repetibilidade sobre condições em laboratório primeiro, porque é mais vantajoso iniciar os testes em bancada do que em campo, para ver como é que o sensor ele vai reagir em condições básicas, que no caso seria em laboratório. E com isso tudo, automatizar a coleta de dados. E a expectativa é que o sensor ele consiga detectar na escala milimétrica de 1 milímetro por variação de nível, né, de água. Porque a evapotranspiração é dada na escala milimétrica e 1 milímetro de lâmina d'água evaporada equivale a 1 litro de água evaporada por metro quadrado. Então, erros milimétricos podem ser catastróficos caso haja algum erro desse jeito para a gestão hídrica. Como dito, o estudo ele inicialmente foi realizado em bancada, em laboratório. E como é que foi a montagem dessa bancada?
Foi separada uma proveta de 500 ml, com uma fita métrica colada na sua parte exterior e uma garra para garantir suporte e nível estável à proveta, porque isso poderia influenciar os resultados. Como é uma simulação da lâmina d'água sendo evaporada, foi usada uma seringa de 20 ml, acoplada a uma mangueira de silicone, inserida dentro da proveta para retirar 1 milímetro de água, isso sendo observado juntamente com a fita métrica, para confiança e padrão dos resultados. E depois de retirada, essa água era transferida para um tubo Falcon, para ter certeza que as próximas retiradas estão seguindo aquele padrão dentro do tubo Falcon. E a placa que foi usada para automatizar foi o Arduino Uno. A coleta de dados foi através da plataforma, né, do Arduino Uno, juntamente com o seu software Arduino IDE. E a cada nível de água, 1 milímetro de água, 1 milímetro de altura de água retirado, eram registrados 100 dados na mesma altura. O sensor fazia 100 leituras por milímetro. E foram realizados 4 testes independentes, com a proveta preenchida entre 60 e 70 para 60. E esses dados, né, eles foram preenchidos na planilha Excel, e esses dados foram submetidos à média aritmética e desvio padrão para averiguação da sua repetibilidade, dispersão de dados e se está tendo uma relação linear. Resumidamente, foram 4 testes conduzidos de 60 a 70 milímetros de água, totalizando 11 níveis por leitura, por teste. E cada nível de água, cada milímetro, eram comandadas 100 leituras do sensor, para verificar se essas 100 leituras elas vão variar entre si ou elas se vão manter estável. Então, a cada 1 milímetro de água retirada, era feito esse ciclo novamente das 100 leituras, totalizando no final do experimento de 4.400 dados coletados. Aqui na figura 5, a gente tem um diagrama de lógica de programação, feito por um algoritmo que funcionou juntamente com o sensor e o Arduino Uno. O setup begin, que é a comunicação entre o sensor e o Arduino. O sensor, inicialmente, ele faz a primeira leitura para ter o seu ponto zero definido, porque as próximas leituras vai ser a próxima leitura menos o ponto inicial, para ver qual é a distância. E com isso, ele dispara informações na tela para o usuário e espera o próximo comando. Esse esperar o comando é para o usuário, né, fazer um manejo da bancada. No caso, retirar 1 milímetro de água, ajustar o sensor, enfim. Espera pelo comando e assim que tem o comando, ele começa as 100 leituras. E a cada uma leitura tem um delay de 3 segundos, porque o sensor ele precisa ter, segundo os fabricantes, né, na ficha técnica dele, o sensor precisa ter esse tempo de, no mínimo, 2 segundos para ele conseguir calibrar bem. Então, foi colocado o tempo de 3 segundos para ter certeza que não haja nenhum erro de comunicação, algum erro dentro do sensor, e funcionou perfeitamente. Então, após as 100 leituras, o programa exibe os resultados dessas leituras, já com a média aritmética, e ele espera o próximo comando, que é, no caso, iniciar a nova leitura no próximo nível de água. Com isso, obtivemos os seguintes resultados. A figura 6 representa a tabela da média aritmética dos 4 testes por nível, e a figura 7 demonstra esses dados marcados e suas linhas de tendência. A gente pode ver que poucos são os dados que saem dessa linha de tendência. E aqui temos a tabela de desvio padrão, e aqui na figura 9 o gráfico dessa tabela do desvio padrão, onde a meta era atingir menor ou igual a 1 milímetro, que seja a variação máxima de 1 milímetro, né? E a gente consegue observar que boa parte dos dados eles conseguiram obter um desvio padrão baixo, o que indica que não houve flutuação entre essa dispersão discrepante entre os dados, principalmente o teste 3, que ele teve bem baixo o desvio padrão.
diferente dos dois primeiros testes. E com isso, podemos ter as seguintes discussões. O uso do disco de isopor branco, ele foi um fator principal também para o bom funcionamento do sensor, porque se não houvesse aquele objeto branco, o infravermelho ele não ia ter para onde refletir, ia bater diretamente na água, e a água ela não reflete 100%. O delay de 3 segundos que foi executado entre as leituras foi uma boa estratégia para estabilizar o sinal e reduzir os ruídos eletrônicos, porque pela ficha técnica do sensor, os fabricantes indicam que é necessário pelo menos 1 segundo de delay entre as leituras para ter essa estabilidade e o sensor conseguir captar todas as suas leituras. E a automação, né, que era um objetivo do estudo, ela foi bem sucedida, demonstrando viabilidade possível. Em grande escala, esse sensor acoplado ao tanque de classe A, ele pode ser benéfico para propriedades rurais de grande escala, que pode automatizar a coleta dos tanques de classe A. Entretanto, como não houve estudo direto usando o sensor no tanque de classe A em campo, a gente não pode afirmar com 100% de certeza, é só uma possibilidade, teria que haver esse estudo em campo, além da bancada, para comprovar se realmente o sensor ele consegue ser acoplado ao tanque de classe A. Mas, durante a bancada, o sensor respondeu muito bem. E com isso, podemos concluir que o sensor ele foi capaz de detectar variações milimétricas entre as variações de níveis da água, representando boa estabilidade. A média aritmética por nível, representada na figura 7, ela demonstrou boa consistência e linearidade entre os dados, e onde 82,5% dos casos foi bem sucedida a variação de 1 milímetro entre os níveis. E no desvio padrão, na figura 9, né, que a meta era menor ou igual a 1 milímetro, foi atingida com sucesso em 75,% dos casos, indicando boa estabilidade e pouca dispersão entre os dados. E esse estudo representa um avanço, né, que pode evoluir para campo para ser testado. Com isso, essas são as referências que foi usada durante a apresentação. E eu gostaria de finalizar agradecendo ao meu orientador, Silvio Tavares, ao PET, à banca avaliadora e às instituições de ensino pelo suporte.